Graça e paz, crente abençoado, como é que você está? Tudo bem? É uma grande satisfação estar com você aqui em mais um Papo Pentecostal e hoje quero conversar com você a respeito de um tema que é central na vida cristã: salvação. Você precisa entender isso, caso contrário, a sua experiência de vida cristã vai ser infrutífera e certamente não vai glorificar a Deus. Antes de eu entrar nas minhas considerações, eu quero convidar você que inscreva-se no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e me ajude a compartilhá-lo com pelo menos uma pessoa. Vamos juntos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo e popularizar, compartilhando conteúdo de qualidade para que mais e mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Vem comigo! Falar sobre salvação parece algo tão básico, tão basilar para um cristão, mas ao longo aí já de uma caminhada de 23 anos na presença de Cristo e 13 anos de ministério pastoral, eu percebo como esse tema demanda uma urgência da parte de nós, líderes cristãos, porque a maior parte dos nossos irmãos, infelizmente, não tem um entendimento basilar do que significa ser um salvo em Cristo Jesus. Isso se deve por muitas razões, mas principalmente porque a igreja brasileira tem deixado de lado o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos criado atrativos, ferramentas para enchermos a igreja rapidamente, e isso tem feito com que muitas pessoas se adentrem às nossas fileiras sem terem um pleno entendimento de quem Deus é, do que Jesus Cristo fez, da sua morte, da sua ressurreição, da justificação pela fé, e de que maneira Deus torna pecadores justificados na presença dele. A gente vê isso, por exemplo, quando nós observamos as formas de apelo que são feitas em cultos com caráter evangelístico, instigando pessoas a acreditarem que quando elas aceitar Jesus, gente, fazer dele uma mercadoria, elas vão ser curadas de doenças, elas vão ser livres de problemas, elas vão ter prosperidade, avanço social financeiro, quando o Evangelho, na verdade, se trata da nossa posição perante Deus como pecadores ou como pecadores que foram justificados e a forma pela qual Deus está restaurando essa criação que foi amaldiçoada pelo pecado e fazendo isso principalmente salvando homens e mulheres que Ele de antemão escolheu para que componham a sua noiva, o corpo de Cristo na face da terra, o meio pelo qual Ele está fazendo uma grande obra no mundo. Então, o que é a salvação? Primeiramente, salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Nós somos salvos porque Deus misericordiosamente se voltou para a nossa raça que estava caída por causa dos pecados. Os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus, e desse modo o Evangelho não se trata do homem buscando a Deus, mas de Deus, o soberano e santo Senhor, buscando o homem do seu estado de condenação. A salvação também é um ato soberano de Deus, porque Deus decide soberanamente salvar. Nós não merecemos nada de Deus. Deus teria todo o direito de condenar cada um de nós ao inferno, uma vez que os nossos pecados e obstinação do nosso coração ferem e machucam a sua santidade. A nossa disposição de rejeitá-lo, a nossa predisposição de criarmos ídolos segundo a nossa imaginação, nos colocam numa situação delicada diante de Deus, e desse modo, se Deus não intervém, a nossa morte espiritual nos levaria facilmente para o inferno, mas Deus soberanamente, graciosamente escolher da raça humana homens e mulheres para pertencerem a Ele, e desse modo, pela iluminação do Espírito Santo, Ele faz com que a nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo traga a nós, por graça, o perdão dos nossos pecados, a justificação da nossa alma, a reconciliação com o Criador e a nossa adoção na família divina. Então, salvação não é aceitar Jesus. Salvação é ser aceito por Deus. Salvação não é você levantar a mão e ir diante de um pastor, recebendo a oração da fé e voltando para o banco transformado. Mas é você ser convencido pelo Espírito Santo de que você é um pecador que nada merece de Deus. E agora, transformado por Deus, você, pela graça dele, venceu o pecado e crescer conforme a imagem de Jesus Cristo dia após dia. A salvação não é uma coisa possível. Se eu quiser eu sou salvo, se eu não quiser eu sou condenado. A salvação é uma coisa real.
Na cruz do Calvário, Jesus morreu especificadamente pelos filhos de Deus, por aqueles que haverão de ser salvos. Então, quando nós tratamos a salvação como uma possibilidade, nós desonramos o Salvador porque estamos dizendo que ele não é capaz de salvar. E estamos, de alguma forma, atribuindo a nós poder salvador porque a nossa disposição nos salva ou não. Mas o que a Bíblia nos mostra é exatamente o contrário. Nós temos um único Deus e um único Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Com a sua morte na cruz, ele derramou o seu sangue eficazmente por aqueles que Deus decidiu salvar, e todos esses pelos quais ele enfrentou o madeiro jamais perecerão no inferno, mas serão resgatados por ele, porque assim o Pai quis. Jesus Cristo deixou isso muito claro quando disse que era a vontade de Deus que todo aquele que o Pai lhe desse, ele o ressuscitasse no último dia. A salvação é uma coisa real, concreta e garantida na vida daqueles que Deus decidiu salvar. E nós recebemos essa salvação pela fé quando, iluminados dos nossos sentidos espirituais pelo Espírito Santo, confessamos os nossos pecados e cremos nele de todo o nosso coração. A evidência da salvação é a forma como nós passamos a tratar a Deus e o pecado. Quando nós somos verdadeiramente salvos e nascidos de novo, Deus se torna para nós não uma prioridade, mas o único de nossa vida. Toda a nossa vida agora passa a ser construída na perspectiva de glorificarmos a Deus. E o pecado que outrora era um senhor severo que nos matava, agora se torna uma pontualidade na nossa vida, porque pela graça de Deus nós vamos paulatinamente vencendo a sua influência, até que chega um momento quando o nosso corpo for transformado na ocasião da vinda de Jesus, que a própria presença do pecado será removida de nós. A salvação diz respeito a ser o inferno e não ser próspero ou não. Se você permanece na obstinação do seu coração, nos seus pecados, no seu jeitinho religioso, na sua forma de ser crente, na sua forma de fazer igreja, certamente você ainda caminha a passos largos para a condenação, porque o seu Deus ainda é o seu ventre. Mas se você, com humildade, reconheceu-se pecador, clamou pela ajuda de Deus, invocou o seu santo nome, reconheceu em Cristo o único caminho revelado de salvação e o invocou como Senhor, a Bíblia diz que você é um salvo em Cristo Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando nós percebemos a nossa falência e nós nos voltamos a Deus de todo o nosso coração, Deus que de antemão nos atraiu, acredita a justiça de Jesus na nossa vida para agora nos tratar da mesma forma que ele trata o próprio Cristo. A Escritura fala que pela graça nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dessa forma, adotados na família divina, Deus passa a nos amar da mesma forma que ele ama o seu Filho Jesus. E esse é o grande mistério da graça, porque Deus salva pecadores. E esses pecadores, arrependidos dos seus pecados, vão sendo transformados de glória em glória até se tornarem semelhantes a Jesus. Por isso, eu quero deixar um apelo desesperado para você. Não um apelo convidando você para aceitar Jesus, mas um apelo no sentido de que você reveja de que maneira você tem vivido a sua vida neste mundo que pertence a Deus. Cuidado, porque o pecado tenta nos enganar. E ele nos engana, inclusive, se vestindo de religião. Você pode ser membro de uma igreja, você pode ter um cartão de membro, você pode ter sido batizado em águas e ainda assim está caminhando para o inferno. Você realmente se arrependeu dos seus pecados? Você realmente deseja somente Cristo na sua vida e nada mais? Você realmente anseia pelo céu? Você realmente clama para que Cristo venha depressa para nos buscar? A sua vida é marcada por um desejo sincero e uma paixão avassaladora pelo Evangelho? Ou você tem feito da igreja um clube social onde você se entretém com pessoas que são legais? Cuidado, a religião mata tanto quanto o pecado, mas em Cristo Jesus nós temos não uma religião, mas um Salvador, um relacionamento vivo, uma revelação que pode nos libertar das trevas do pecado e nos conduzir aos pés de nosso Pai Celestial. Deus é soberano para salvar. Ele não precisa de você para salvar a sua alma, mas ele convida você a reconhecer os seus pecados, a abandoná-los e a se voltar a ele de todo o coração. Por favor, querido, escape das chamas do inferno. Por favor, querido, se liberte da religiosidade que te oprime e que pode te manter cego para as verdades espirituais do Evangelho. Cristo está acima da religião.
Cristo está acima das igrejas, Cristo está acima de tudo. Tenha cuidado para não ser um fiel membro da igreja e um péssimo discípulo de Jesus Cristo, mas se volte a Ele de todo o coração. Assim como Ele teve misericórdia da minha vida, Ele pode ter da sua também. Mas como que isso acontecerá comigo? Se eu confessá-lo de todo o meu coração. Eu espero que você, tocado por essa palavra, tenha oportunidade de revisar sua vida na presença de Jesus. Crer nele de todo o coração, abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia e na graça de Cristo crescer cada dia mais até que Ele volte para nos buscar. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falará de uma forma ainda mais profunda no seu coração pela Escritura que Ele nos revelou. Que Ele te abençoe.